Vamos que vamos, gente! Vamos continuar falando sobre o direito à convivência familiar e comunitária. É grande esse assunto, viu? É grande. E é um assunto muito cobrado, porque é um assunto muito demandado pela sociedade, né? Essa questão de guarda, tutela, adoção, é um assunto que permeia a nossa vida, né? Quem não conhece uma pessoa que já precisou adentrar com um processo de guarda, tutela, adoção, ou tem esse caso prático na sua família, né? Então, eu mesmo conheço várias pessoas que já necessitaram ingressar com o processo nesse sentido. Vamos falar agora sobre a adoção, já que a gente falou sobre a guarda, falou sobre a tutela. A adoção está lá do artigo 39 até o artigo, é bem grande, tá, gente? Eu não vou conseguir falar tudo aqui nesse nosso curso, porque, enfim, senão ficaria até exaustivo para vocês. Mas é do 39 ao 52D, beleza? E aí, eu peço que os artigos que a gente não trabalhar aqui em sala não, em vídeo, né? Vocês complementem em casa. E se vocês tiverem dúvida, não fiquem tímidos, não fiquem tímidas. Podem mandar dúvida para mim que eu vou ter o maior prazer de tirar, beleza? Então, eu vou começar dizendo o que a gente já falou, só reforçando. A adoção é medida excepcional. É medida excepcional e é medida definitiva do status do poder familiar. Você só vai, o juiz, o poder judiciário, só vai conceder a adoção se não tiver sido conquistado, não tiver conseguido realizar o reingresso daquela criança ou aquele adolescente à família extensa ou à família natural. Primeiro a família natural, se não conseguir com a família extensa, se não conseguir com nenhum dos dois, e aí se coloca para a adoção. Então, é uma medida excepcional. Por que excepcional? Porque causa um impacto muito grande na vida dessa criança ou adolescente, principalmente dos adolescentes, né? Que já têm uma compreensão da vida. Muitas crianças, quando sabem que são filhos de pessoas adotadas, algumas delas, muitas não, algumas, têm algum incômodo que precisa ser cuidado com um tratamento psicológico, de acompanhamento, para explicar que aquela medida foi melhor para ela, foi o melhor caminho para a vida dela, enfim, para a dignidade da pessoa dela. Então, é uma medida excepcional e irrevogável. Qual a idade mínima do adotante, de quem vai adotar? Tem idade para isso? Tem. A pessoa tem que ter, no mínimo, 18 anos, ou seja, tem que ser maior de 18 anos. O menor de 18 anos, uma criança ou um adolescente, não pode adotar outra criança ou outro adolescente, beleza? Então, a pessoa de 17 anos pode adotar? Não, ele não pode adotar, tá? Então, tem que ser maior de 18 anos, independente do seu estado civil, ou seja, independente se está emancipado, viu? O adolescente está emancipado, pode adotar? Pode não, viu? Tem que ter 18 anos, tem que ter 18 anos, beleza? Está lá no artigo 42 do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá, e qual é a idade máxima do adotando, ou seja, da pessoa que vai ser adotada? Para quem vai adotar, tem que ser maior de idade, ou seja, tem que ter 18 anos para cima. Para quem vai ser adotado, tem idade? Tem. Tem que ser menor de idade, tá? Então, é a regra, né? Tem que ser criança ou adolescente, até 18 anos. Completou 18 anos, de regra, não vai ser adotado. Por que de regra, Alexandre? Porque se aquele adolescente já estava sob a guarda ou tutela daqueles indivíduos e nesse processo já tinha se instaurado o processo de adoção e somente concluiu o processo aos 20, 21, 22 anos de idade, então, naturalmente, vai ser concedida a adoção. Por quê? Porque essa adoção, ela gera repercussão sucessória, né, em relação aos direitos sucessórios. A pessoa é considerada filha para todos os fins.
ok? Mas, vamos imaginar assim, a pessoa tem 30 anos de idade, quer ser adotada por uma pessoa de 50. Pode? Não, não pode, ok? Homero quer me adotar. Homero, não quer não, né, Homero? Quer não, Homero. Aí marmanjo velho barbado, né, Homero? É bronca, né? Não tem condição, não. E a crise, né, companheiro? A crise tá braba, a crise tá braba. Então, assim, o marmanjo velho barbado não pode ser adotado, né? Então, se o Homero quisesse me adotar, né, ele não poderia, porque a gente não começou uma relação anterior, não iniciou um processo de tutela, de guarda anterior à minha maioridade, nem muito menos se tinha um processo de adoção iniciado antes da minha maioridade. Então não pode isso acontecer, ok? Uma perguntinha de prova, beleza? Em que vara vai tramitar esse processo de adoção quando a gente falar de uma pessoa maior de idade? Nesse caso, dessa exceção que a gente falou de a pessoa ser maior de 18 anos. Vai ser na vara da família ou na vara da infância e da juventude? Em que vara tramita? Vê. É o seguinte, o entendimento jurisprudencial é que se o processo ele se iniciou com a tutela e a tutela e a guarda na vara da infância e da juventude, e a pessoa completa 18 anos, e o processo de adoção também começa antes de completar 18 anos, então essa criança ou esse adolescente vai ter esse processo tramitado na vara da infância e da juventude. Mas vai ser na vara da família se esse processo da adoção for posterior aos 18 anos. Então, começou a ação de tutela e guarda quando a pessoa era de menor. Começou esse processo. Ela completou 18 anos, entrou com o processo de adoção, vai tramitar na vara da família, na vara de família. Se o processo de adoção foi antes dos 18 anos e esse processo já estava na vara da infância, fica na vara da infância. Por que isso? Para se evitar o translado do processo e ter mais economicidade processual, ok? Mas se for o processo de adoção depois, porque já tinha uma guarda e uma tutela garantida, então vai ser na vara na vara de família, beleza? Então, a chave da questão aí é quando se entrou com esse processo de adoção. Quando se entrou esse processo de adoção, o processo já estava tramitando na vara da infância e da juventude, então fica na vara da infância e da juventude. Ah, não, não estava tramitando nenhum processo de adoção na vara da infância e da juventude, então vai ser na vara de família, ok? Beleza? Aplicando-se o Código Civil, e vai se for para a vara de família, vai se aplicar as regras do Código Civil e subsidiariamente as regras do ECA, ok? Outra questão em relação à idade. É necessário haver uma diferença de idade entre quem adota e de quem é adotado, de 16 anos, ok? Tem que ter uma diferença de idade. Então, uma pessoa de 20 anos pode adotar uma pessoa de 17 anos? Não pode. Tem que haver, no mínimo, uma diferença de 16 anos, né? Porque senão fica parecendo irmãos, né? Fica meio complicado, né? Uma pessoa de 20 adotar uma de 17, fica parecendo um amigo adotando o outro, né? Não fica complicado, inclusive porque tem que ter a hierarquia familiar, né? Tem que ter esse respeito à hierarquia, ao comando, enfim, esse sentido de respeito ao mais velho e tal. Então, tem que ter um mínimo de diferença de idade, está lá no parágrafo 3º do artigo 42 do ECA.
Então, cuidado com isso na prova. Tem que ter no mínimo 16 anos de idade entre o adotante e o adotado, beleza? Há restrições para adotar? Sim. O ECA traz algumas restrições. O parágrafo 1º do artigo 39, ele diz que não pode haver adoção por procuração. Então, não pode a pessoa chegar e falar, não, eu tenho aqui a procuração de fulano de tal, eu vim aqui ingressar com essa adoção para ele, porque ele está viajando, ele está no exterior. Pode isso acontecer? Não pode, ok? Tem que ser os próprios interessados ingressar com a ação. Eles não podem estar sendo representados por outra pessoa. Lógico que no processo quem representa as partes é o advogado, né, por meio da procuração, mas não pode, por exemplo, o advogado estar como parte, né, representante dos interessados. Aí não, ele é o patrono da causa, mas ele não pode se confundir com a parte, ok? Beleza? Então, é vedada essa adoção por procuração, está previsto no parágrafo 2º do artigo 39. Outra vedação é em relação ao vínculo biológico, que está lá no parágrafo 1º do artigo 32. Não podem adotar ascendentes e os irmãos do adotante. Então, não pode o avô adotar o neto, ok? Avô pode adotar neto? Não, não pode. O avô pode ficar com a tutela, o avô pode ficar com a guarda, ok? Mas não pode adotar, ok? Beleza? Por quê? Porque já existe, já está consolidado aquele vínculo familiar, né? Porque quando no processo de adoção ele finaliza, na certidão de nascimento, inclusive se modifica essa relação parental, porque se quebra o vínculo com a família biológica. Então, não daria para você, o avô, adotar o neto, e aí ele não teria como se quebrar esse vínculo, porque ele já tem esse vínculo familiar, então não seria necessário. Agora, o tio pode adotar o sobrinho, ok? O que o código ele veda é entre os ascendentes e entre os irmãos. O irmão não pode adotar o outro, né? Pode ser o tutor, sim, pode ser o tutor, mas não pode adotar, ok? Não pode adotar. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 42. Outro detalhe está no artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Gente, isso é importantíssimo para se evitar uma confusão de interesses, né? Até porque muitas vezes você pode estar falando de uma quantia grande de valores, então aquilo ali é uma responsabilidade muito grande e não pode você misturar as coisas. Então você primeiro precisa prestar essas contas, precisa resolver esse problema financeiro, saldar essa sua gestão sobre o patrimônio daquela criança ou daquele adolescente, para depois poder ingressar com essa ação de adoção, ok? Então, tem que prestar essas contas ao Poder Judiciário para depois poder ingressar com essa ação de adoção, ok? Formas de adoção. Adoção conjunta é a adoção mais conhecida, né? A adoção conjunta é quando um casal, um homem e uma mulher, vai lá e pede a adoção de uma criança. Entra na fila, né? Ingressa com a ação de adoção de uma criança ou de um adolescente. Nesse caso, deve haver uma situação estável, eles podem estar casados civilmente ou podem estar em união estável, ok? E tem que ter uma estabilidade nessa relação, porque se o juiz perceber que há muita briga entre o casal e que isso não vai ser
interessante para a criança ou adolescente, o juiz não vai conceder a adoção, porque o princípio que deve prevalecer é o maior interesse da criança e do adolescente. Então, se houver uma instabilidade entre o casal, muitas brigas, muito conflito, briga por dinheiro, briga, agressão física, denúncia em delegacia, o juiz não vai conceder essa adoção, ok? A adoção por casais separados é possível, Alexandre? Sim, é possível, mas há regras, Não é de qualquer jeito. Então, a pessoa era casada, o homem e a mulher era lá casado. Estou falando homem e mulher, mas depois eu vou falar da questão de pessoas do mesmo sexo. Cara, tenha calma. Estou falando dessa situação mais conhecida, depois eu vou falar da situação julgada recentemente pelo STF. Então, a adoção por pessoas separadas, entre homem e mulher, que se separaram civilmente, já são divorciados ou estão separados de fato, é possível, sim, mas para ocorrer essa adoção, eles têm que demonstrar, primeiro, que houve um acordo sobre a questão da guarda. Quem é que vai ficar com a guarda daquela criança ou aquele adolescente? Segundo, e também o regime de visitas, né? Como é que vai estar o regime de visita? Um fica uma semana, o outro fica outra semana, ou então o pai ou a mãe pode visitar todo dia, no horário X ou Y, ou então só no final de semana. Então, eles têm que acordar em relação à guarda e em relação à questão da visita. Outra coisa, tem que esse pedido, essa ação, ela tem que ela tem que tramitar quando já havia se iniciado o estágio de convivência. Porque para haver adoção, antes da adoção, tem um estágio de convivência. Então, esse casal tinha que estar junto, esse casal tinha que estar unido, né? E quando eles estavam juntos, já com cumprido o estágio de convivência com aquela criança adolescente, eles terem se separado. Então, se eles não tiverem cumprido o estágio de convivência, quando eles estavam ainda casados ou ainda em união estável, não vai ser concedida essa adoção. Então, primeiro, tem que ter o acordo entre a guarda e a visita. Segundo, eles tinham que estar juntos ainda quando estavam no período de convivência. E terceira condição é que tem que se demonstrar o vínculo de afetividade e afinidade com a pessoa que vai ficar, com a pessoa que não vai ficar com a guarda, ok? Então tem que demonstrar também esse vínculo de afinidade e afetividade, ok? Porque é isso, gente, o processo de adoção não é uma coisa simples, porque se quebra o vínculo familiar com a família biológica. Então é uma coisa realmente muito invasiva, muito que realmente deve ter cautela, não se pode fazer de qualquer jeito, né? Até porque, como a gente vem falando aqui, uma criança, adolescente que está disponível para adoção, ela já passou por situações muito difíceis em sua vida. E ela ser colocada numa outra família que vai causar mais problema ainda, então realmente tem que se ter cautela, porque é uma criança ou adolescente que tem uma história já que requer cuidado, né? É possível a adoção unilateral? E o que é isso, a adoção unilateral? A adoção unilateral é quando o padrasto ou a madrasta, ele ou ela, busca adotar o seu enteado ou a enteada, ok? Então, isso é possível? Sim, é possível isso acontecer e é realmente bastante comum. Agora, para isso acontecer, tem que o pai ou a mãe biológico que está separado e que não está com a guarda, tem que ter perdido o poder familiar, tá bom? Por espancamento, ou porque morreu, ou enfim, por alguma coisa assim. Porque, como a gente viu,
o divórcio por si só não é causa de suspensão ou extinção do poder familiar, tá? Então, o pai e a mãe têm um filho. Então, tem um filho aqui, pai e a mãe têm um filho. Eles se separam, essa criança fica com a mãe. Essa separação por si só não faz com que esse pai perca o poder familiar da criança, certo? Aí, mas vamos imaginar, esse pai espancava pra caramba a criança e por isso que eles se separaram. Aí essa mãe casa com outro cara. Essa mãe, esse outro cara pode pedir, pode entrar com um processo de adoção, pode sim, demonstrando, né, se esse pai tiver perdido o poder familiar, tá bom? Beleza? Por ter espancado, por ter agredido ou ter cometido qualquer outro ato atentatório a essa criança ou esse adolescente, beleza? Isso está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a adoção depois da morte? É possível? Como assim, né? O Homero deve estar pensando, como assim, adoção depois da morte? É o quê? É por psicografia, Homero, hein? Vai lá, faz uma mesa branca, psicografia. Não é isso não, companheiro. É o seguinte, imagina que a pessoa, antes de morrer, ela já tinha deixado em testamento o interesse de adotar aquela criança ou aquele adolescente, mas, lógico, naturalmente, já tinha passado pelo período de estágio de convivência, já tinha iniciado esse processo de adoção, mas depois veio a morrer. Então, é possível ele, depois de morto, conseguir essa adoção? Sim, se ele declarou isso em testamento ou no próprio processo de adoção e ele depois vem a óbito, ok? Porque, inclusive, como a gente falou aqui, a adoção ela gera repercussão sucessória. Essa criança ou esse adolescente vai ser herdeiro desse pai ou essa mãe ou desses pais, né, que vieram posteriormente a falecer. Então, pode acontecer, né? O processo de adoção está tramitando, que pode durar 1, 2 anos, 3 anos, né? Alguns estados têm avançado e têm conseguido fazer isso um pouco mais breve, né? Mas imagina, está lá o processo tramitando e no acidente de carro os pais morrem. Então, essa criança pode, ou esse adolescente pode ser o herdeiro desses bens desses pais que faleceram, ok? Beleza? Adoção e união homoafetiva. Pronto, essa é uma pergunta muito feita nas provas porque é uma questão recente. O STJ já entendeu que no RESP, no recurso especial 889-852, já permitiu a adoção por casais do mesmo sexo, ok? Isso é uma luta do movimento LGBT histórico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na Suíça, em vários países da Europa, vem o público LGBT lutando por esse direito de adotar crianças e adolescentes, vem conquistando também isso. Nos Estados Unidos teve um caso emblemático em que foi concedido esse direito de adoção, mas foi inclusive noticiado, né, a mulher do cartório se negou a fazer o registro de adoção e aí, inclusive, isso gerou uma repercussão muito grande. Então, ela inclusive parece que chegou a ser presa. Então, a adoção por casais do mesmo sexo é possível sim, e há uma justificativa para isso, porque o que importa para essa criança ou esse adolescente é ela viver num ambiente de amor. Uma instituição de acolhimento familiar, ela não é uma instituição que traz afeto. Por quê? Porque os profissionais que estão ali, eles estão hoje, não estão amanhã, mudam de emprego, estão preocupados com outra coisa, é uma relação muito profissional, de trabalho. Por mais que muitos deles se envolvam, se dediquem, mas ainda assim é uma relação de trabalho, né? Então, esse afeto que é tão importante no desenvolvimento dessa criança ou adolescente fica mitigado nessas instituições de acolhimento institucional ou de acolhimento familiar, né? Então, é muito mais interessante
para criança e adolescente estar num ambiente familiar, e o STF, na ADIM 4277, na DPF 132, já entendeu que é possível haver o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento civil, inclusive o CNJ, por meio da resolução 175, ele obrigou os cartórios de todo o país a realizar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e converter a união estável em casamento civil. Isso já foi também uma luta muito grande do movimento LGBT e conseguiu conquistar isso daí. Então o STF, em decisão plenária, já bateu o martelo em relação a isso. Então, pessoas do mesmo sexo podem casar, podem ter união estável, isso deve ser reconhecido pelo cartório, e o STJ já garantiu em decisões recentes esse direito à adoção de crianças e adolescentes. E muitos estudos têm demonstrado o quanto isso é benéfico para a criança e para o adolescente, não tendo nada a ver de que isso vai causar problema para essa criança ou adolescente. Problema ela vai ter se ela não tiver uma família, isso pode ter certeza. Ela não tiver amor, não tiver afeto. O que importa nesse mundo é o amor, minha gente. É ou não é, Homero? O que importa é isso. O Homero está fazendo assim, é isso aí. É o coraçãozinho do amor, gente. Vamos deixar de besteira. O que importa é o afeto, né? E pessoas lésbicas, gays, bissexuais que se relacionam, elas têm total condições de ofertar amor, né? É isso que importa. Adoção por estrangeiros. Gente, falamos aqui no bloco anterior, adoção por estrangeiros é uma exceção, isso está lá previsto no artigo 51 do Estatuto da Criança e Adolescente, mas vai se dar prioridade aos brasileiros que estão no estrangeiro, ok? Dá-se prioridade aos brasileiros que estão no estrangeiro e que querem adotar uma criança e uma adolescente brasileira, mas também um estrangeiro, um gringo, pode adotar um brasileiro. Vai ter que entrar na fila. Se não tiver nenhum brasileiro que queira adotar aquela criança ou adolescente, aí sim ele poderá adotar. Ou seja, é a exceção da exceção. Beleza? Quais são os requisitos para essa adoção estrangeira? Tem, sim. Ela tem que ser uma solução adequada, ou seja, tem que se demonstrar que isso vai ser bom para aquela criança ou para aquele adolescente. Deve-se esgotar, outro requisito, deve-se esgotar todas as possibilidades de se colocar numa família substituta brasileira, ok? Se não conseguir, aí sim vai para a estrangeira. E por fim, se tratando de adolescente, ele tem que ser consultado, ok? E se for um adolescente, ele deve ser consultado para saber se ele tem interesse em morar em outro país, em outra realidade, em outra dinâmica, né? Para ver se ele está preparado para essa medida, né? Então, ele deve ser ouvido, esse adolescente, e deve ser elaborado um parecer dessa equipe técnica multidisciplinar da vara da infância e do adolescente, ok? Que a gente já comentou muito sobre isso aqui. Efeitos da adoção. Então, o primeiro efeito da adoção. A adoção, ela é irrevogável, ok? A adoção não volta atrás. Adotou, está adotado. Além disso, se quebra o vínculo familiar com a família biológica, beleza? Quebra-se totalmente o vínculo familiar. Então, inclusive, após a morte dos pais adotantes, essa criança adolescente não vai voltar ao vínculo com os pais biológicos. Isso é muito perguntado nas provas, tá? Cuidado com isso. Se o Homero adota a criança X, Homero vem a falecer, essa criança vai... É outro Homero, não é você não, viu, Homero? Eu só utilizei o seu nome, não é você não, viu, Homero? Você vai falecer nem tão cedo. Mas essa criança X vai voltar o vínculo afetivo familiar com os seus pais biológicos? Não volta, ok? Mesmo que o adotante, ele venha a falecer, beleza? Porque essa criança, ela inclusive vai ser considerada herdeira desse pai
é o dessa mãe, desses pais adotantes, beleza? No próximo bloco, a gente continua falando sobre a adoção.